Bom, pessoal, quero falar agora sobre a parábola do filho pródigo. Certo homem tinha dois filhos. Eu não encontrei essa parábola, então eu tô gravando. Eu falei, só que eu acho que eu não falei ela completa, né? Talvez tá em outro vídeo, só citei um pouco. Mas vou explicar ela completa agora. Havia certo homem, ele tinha dois filhos. E o mais jovem deles disse ao seu pai: Dá-me parte dos bens a que tenho direito, e ele dividiu-lhes os seus haveres. Então, o Jesus ele dava exemplo prático. E na época lá, hoje em dia não existe herança de gente viva, né? Só que na época dele lá, o pai, se ele quisesse, ele dava o fruto da herança, ficava só com as posses, que é a terra, né? Mas o fruto seria assim o dinheiro que ele ajuntou do trabalho em família. E o filho mais velho tinha o dobro do dinheiro, tá lá em Deuteronômicos, e o dobro do dinheiro do mais novo, né? Tanto que eu também já falei sobre isso nesse canal, em algum dos vídeos passados que eu não lembro. E o filho mais novo recebeu a parte da herança dele. O pai decidiu dar a parte da herança do filho mais novo. Então dividiu-lhes os seus haveres. Deu pro filho mais novo que ele tinha da herança dele, né? E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens com uma vida desordeira. Esse versículo tem ligação com o Salmo 107. Se vocês lerem o Salmo 107, lá de Davi, fala sobre a questão dos judeus, que eles foram para uma terra distante e tudo mais, que eles se lascaram por causa disso. Aí se vocês lerem lá, vocês vão se aprofundar nesse assunto. É muito interessante. Assim, praticamente Jesus recitou o que aconteceu com o povo judeu, né? Aí esse filho mais novo foi ver uma vida desordeira. Então, vivendo com o pai, Deus, Jesus, ele estava vivendo uma vida ordeira. Estava no caminho certo, vamos falar assim, né? E resolveu experimentar o caminho errado, né? Havendo ele gastado tudo, gastou a herança. Houve naquela terra uma grande fome e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra. E ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. Ele o enviou é o que, né? Os cidadãos, né? Se juntou com os cidadãos e ele o enviou aos campos para alimentar os porcos. Aí ele foi trabalhar alimentando os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam. Para os judeus da época e até hoje, a carne de porco é uma carne imunda. Então, isso aí foi uma forma de ele humilhar Jesus, né? Mostrar o que o ser humano estava passando, né? Ou seja, a que ponto ele chegou? Ele desejava encher o seu estômago com a comida de porco, né? E nenhum homem lhe dava nada. Ninguém dava nada para essa pessoa, né? E ele caindo em si, ou seja, teve a consciência, a clareza, a luz. Ele disse: Quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Servidores, gente, é que nem eu falei no vídeo anterior, do Corinthians, né? Servidores, ele quer dizer escravos, tá? Levantar-me-ei
e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Foi o que ele pensou, né? Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores, como um dos teus escravos. Foi o que ele pensou. E levantando-se, ou seja, levantando-se de que ele estava comendo com os porcos, vamos falar assim, né? Foi para seu pai. Mas eles estando ainda longe, né? Quando ele viu o pai dele, ele estando ainda longe, seu pai o viu e teve compaixão. Então, qual que é a atitude de Deus perante nós? Compaixão. Compaixão é uma atitude de generosidade. E o pai, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Olha a forma que o pai tratou o filho que pegou a herança que vamos falar assim, não deveria ter pego, né? Mas foi uma escolha do pai dar pro filho, né? E quando o filho voltou, ele o beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu, à tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste. Veste, quando ele fala trazer a melhor veste, é para distinguir ele dos escravos, entendeu? Porque ele estava com trapos de escravo, vamos falar assim, né? E vestiu, e ponde-lhe um anel em sua mão. O anel simboliza a aliança com Deus. E calçado em seus pés. Os escravos, eles andavam descalços. E o calçar o pé também simboliza a questão de ter resistência aos revestreges da vida. Tem até um vídeo que eu gravei que fala sobre isso, né? Que eu pisei num chinelo, né? Num espinho de um pé de limão sem querer. Aí eu tive a ideia de gravar um vídeo lá sobre o espinho, né? Ou seja, para que serve o chinelo, né? Trazer aqui um novilho cevado. Novilho, gente, cevado assim, vamos falar assim, a melhor carne que tem, entendeu? E matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto, e vive novamente. Tinha se perdido, e foi achado. Então é a continuação das duas parábolas, né? E eles começaram a alegrar-se, o povo lá, da casa do pai, né? Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo a aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças, e ele chamou um dos servos, escravos, e perguntou o que significava aquelas coisas. E ele lhe disse: O teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. Ele se irritou e não queria entrar, portanto, saindo, o pai lhe rogava para ficar, né? Ele respondendo disse ao seu pai: Eis que te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgrediu um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com meus amigos. Mas, vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhes o novilho cevado. E ele lhe disse, o pai, né? Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Aí eu tenho outra chave nessa parábola. É essa. O filho mais velho, ele, que nem falou pro pai: Pai, eu faço tudo certo. Você nunca me deu um novilho para eu festejar com meus amigos. E o pai respondeu: Filho, tudo que eu tenho é teu. Ou seja, você não precisa pedir para abrir a geladeira para beber água. Se você quiser dar uma festa com seus amigos, você pode dar. Foi isso que ele disse indiretamente. Aí ele respondeu: Mas era necessário fazer festa
e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto. Ou seja, o pecado, gente, é a morte, entendeu? Quando a pessoa peca, ela está satisfazendo a carne e indo contra o espírito. Então, ele estava morto. Por quê? Porque estava na carne, estava no pecado. E vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Então, gente, qual que é a moral de praticamente, assim, de todas, não sei, né, da maioria das parábolas, porque tem que estudar, né? Cada parábola, gente, é um quebra-cabeça. Cada parábola é uma peça do quebra-cabeça. Então você tem que entender todas as parábolas para entender todo o quebra-cabeça, para montar o quebra-cabeça, né? Então, o que significa essas três parábolas aí, né? Vamos falar assim, desse vídeo da dracma, da ovelha e essa do filho pródigo, né? Significa que o reino de Deus é composto por pessoas. E nós que estamos buscando estabelecer o reino de Deus aqui na Terra, só vamos conseguir restabelecer o reino de Deus através das pessoas. Então o negócio é investir em pessoas, entendeu? Que nem eu falei no vídeo anterior. Parábolas, talentos. Parábola dos talentos talento é dinheiro. E cada pessoa é um talento. E quanto mais talento nós tiver, capacidade de lidar com pessoas, melhor. E o negócio é o reino do rei, fazer a vontade de Deus aqui na Terra. E a vontade de Deus, o reino de Deus é constituído não por bens materiais, mas por pessoas. Entendeu? Porque quando nós desencarnarmos, não vai ter matéria, só vai ter espírito. E a nossa recompensa nosso galardão foi pelo bem que nós fizemos às pessoas. Se você gostou do vídeo, eu peço que curta, comente e compartilhe. Valeu!